iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução: radialista e jornalista José Eduardo. Produção: Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo e vamos continuar navegando pela Bíblia. Agora, na Epístola de Paulo aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6, ou seja, o livro todo. O tema principal é para os desconsolados, boas novas para os que se sentem abandonados e carentes de amor. Imagine-se que você é uma criança abandonada nas ruas de uma grande cidade. Seus pais morreram antes de chegar à cidade grande. Você não tem dinheiro nem parentes. Tampouco pode falar o idioma local e tem que sobreviver como pode. Muitos órfãos se encontraram exatamente em tal dificuldade. Dormem pelas ruas, se aconchegando em caixas ou tambores de metal para se aquecer. Para sobreviver, na maioria das vezes roubam, se enrolam em roubos para comer ou revolvem os lixos buscando algo útil. As meninas às vezes trabalham como prostitutas. Em 1850, uma maré de imigrantes chegou à costa de Nova York. Naquela época, a cidade maior dos Estados Unidos da América, e ninguém tinha tempo ou dinheiro suficiente para cuidar dos órfãos. Ninguém, quer dizer, exceto Charles Loring Brace, um pastor de 26 anos. Horrorizado por sua miserável situação, ele organizou uma solução singular: o trem dos órfãos. A ideia era simples: atestar centenas de órfãos em um trem que ia acima, a oeste, e anunciar aos povoados por onde passaria o trem que qualquer um poderia pedir um novo filho ou filha quando passasse o trem dos órfãos, adotado e incorporado em uma nova vida. Os últimos trens dos órfãos viajou para o oeste em 1929. Para esses 100.000 crianças haviam encontrado novos lares e novas vidas. 2 órfãos de tais trens chegaram a ser governantes. Um serviu como membro do Congresso dos Estados Unidos e ainda outro chegou a ser juiz da Suprema Corte de Justiça. O trem dos órfãos nos serve como uma vívida parábola da mensagem de Éfesos. Para captar o entusiasmo de Paulo em um livro, imagine agora uma nova etapa mais em sua vida como criança nas ruas. Você tem aprendido a sobreviver e a evitar morrer de fome. Porém, um bom dia,
alguém o chama e o coloca em um trem a vapor, apinhado de outras crianças, há centenas de crianças que falam outros idiomas. 3 dias mais tarde, você é escolhido por um amável casal de idade madura que logo se apresentam para falar. Ou leva de automóvel a uma casa maior que já havia visto. Eles explicam com calma que você quer a parte da família. Tudo que eles têm é seu, podendo usar e desfrutar. Por fim, por um milagre, você tem uma família e um lugar. E que lugar! Bem-vindo à família. Paulo transmite uma sensação similar a Efésios, um livro rico de conteúdo e que amplia a mensagem da parábola de Jesus sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15. Um lugar rótulo de que diz: bem-vindo à casa, se estende por toda a frente do edifício. Há decorações por toda parte e um grupo de músicos alegra a ocasião com ares festivos. Os cristãos têm sido adotados na casa de Deus. Esta é a carta de boas novas e ainda essa descrição dita de fazer justiça. Se você se sente desalientado ou está se perguntando se Deus se interessa por você, assim vale a pena viver uma vida cristã, leia Éfesos. Já não voltará a se sentir como um órfão. Paulo descreve as riquezas de Cristo que estão ao alcance de todos e nos assinala a nós, os filhos adotivos de Deus, com seus mais brilhantes expoentes número 1 de todo o universo. Capítulo 3, verso 10. Efésios contém pensamentos assombrosos, quase incríveis. Paulo quer que seus leitores entendam qual a largura, o comprimento, a longitude, profundidade e altura do amor de Cristo. Capítulo 3, verso 18. Levanta o volume para expressar esse amor e nenhuma outra nota baixa haja no momento. Como ler Éfesos? Em muitos sentidos, Efésios é o resumo de Paulo. Os mesmos temas aparecem mais desenvolvidos como Romanos, em 1 Coríntios ou 1 Tessalonicenses. Porém, em Efésios, dá um panorama geral do plano mestre do Evangelho. Recentemente, disse Paulo, tem sido a luz do plano oculto de Deus para toda a história. Ponto que abarca pensamentos tão complexos e profundos em espaço tão breve. Efésios merece ser lido com grande cuidado. Leia os 3 primeiros capítulos lentamente, digerindo um parágrafo de cada vez. Tal estudo trará sua própria recompensa. Efésios traz exuberantes boas novas sobre a natureza do universo e do plano de Deus para com os crentes. Tal como as outras cartas de Paulo, Efésios pode ser dividida bem limpidamente entre o doutrinal, capítulo 1 a capítulo 3, e o conselho prático, capítulo 4 a 6. A segunda metade descreve como devem trocar nossas vidas como resultados de grandes coisas descritas na primeira fase. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 2, verso 8, o tema muda para recebido, não ganhado. Paulo havia sido um legalista que se havia convertido. Insistia em um ponto-chave do Evangelho. A vida eterna não se ganha mediante alguns ritos de obediência a algumas regras, as de que Paulo chama de obras da lei, senão que se recebe pela graça de Deus. Não obstante, neste parágrafo ele faz notar que Deus quer que façamos boas obras, porém, Paulo estabelece claramente uma distinção. As boas obras não nos servem para obtermos o favor de Deus, senão que as consequências naturais de experimentar o amor de Cristo. No capítulo 2, verso 14, o tema muda para demolindo barreiras. Paulo era um missionário aos gentios. Como tal, ele escrevia e falava constantemente sobre derrubar as barreiras entre os judeus e gentios. Os judeus se mantinham afastados dos gentios mediante muitas barreiras culturais e religiosas. Quiseram os símbolos mais vividos da separação era a muralha que havia entre o templo de Jerusalém. Os não-judeus nunca poderiam passar mais além dos seus átrios do templo. Cruzar as barreiras da separação implicava na pena de morte. Nessa passagem, Paulo descreve como Cristo destruiu totalmente a parede intermediária da separação entre ambos os grupos.
No capítulo 3, verso 16, o tema muda para lendo entre as entrelinhas. As orações de Paulo, às vezes, nos permitem vislumbrar qual era a situação local. Esta oração, versos 14 a 21, é a do capítulo 1, versos 15 a 23, indicam que a igreja de Éfeso tinha boas bases. Nesta carta, Paulo não se ocupa em nenhum problema urgente. Ao invés disso, ele trata de levar às vistas dos jovens cristãos que todavia não tinham alcançado ou captaram o alcance do amor e da graça de Deus. Vamos nos aprofundar? O tema agora é cartas desde a prisão. Como ocupar do tempo livre para se ocupar dos mais importantes de todas as perguntas? Para estimular sua criatividade, muitos autores elegem trabalhar com belas paisagens. No entanto, algumas das mais importantes obras de literatura se originaram, incrivelmente, em alguma cela. John Bunyan escreveu em uma obra O Caminho do Peregrino. A vasta obra de Alejandro Solzhenitsyn teve suas inspirações detrás das grades de giro. E o mesmo aconteceu com Dostoiévski. Algumas partes da Bíblia também foram escritas na prisão. Efésios representa uma delas, as cartas da prisão de Paulo, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão. Com o tempo em suas mãos, a prisão oferece aos seus autores um dom precioso, tempo para pensar e refletir. Quando Paulo escreveu suas cartas desde a prisão, já não podia andar viajando de povoado em povoado, apagando os fogos acendidos pelos inimigos. Estabelecido em um ambiente suficientemente cômodo, possivelmente confirmado em uma casa, ele pôde finalmente tirar as sandálias e dedicar-se a sua atenção a exaltados conceitos. A diferença das outras cartas de Paulo, Efésios não se ocupa de nenhum problema urgente. Com a do suspiro de alívio, o apóstolo se põe a pensar nas mais importantes de todas as perguntas. Qual era o propósito supremo de Deus para esse mundo? Paulo responde a esta pergunta assim: reunir todas as coisas em Cristo, assim como as que estão nos céus, como as que estão na terra. Capítulo 1, verso 10. O enfoque positivo. O apóstolo Paulo, com frequência, usou exemplos tomados do campo de atletismo para ajudar a entender algum ponto importante. E Éfeso conclui com um alentador discurso para marchar adiante, tal como faria o treinador com sua equipe. Em consonância com o estimulante estilo desta carta, Paulo não repreende nem previne, senão que disse: os rogo que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Capítulo 4, verso 1. Paulo já tem ensinado que Cristo vive em cada cristão. Nós somos seu corpo. Agora, exorta os seus leitores a pensar seriamente o que significa representar a Cristo no mundo. Quando as pessoas olham os cristãos, veem ele as qualidades de Cristo? A segunda metade de Éfesos descreve pontos práticos para a vida cristã madura. Paulo vincula cada pensamento com seu tema geral, insistindo a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou, a submetermos mutuamente como a Cristo. Capítulo 5, verso 1, capítulo 4, verso 32 e capítulo 5, verso 21. Ironicamente, faz falta a prisão para que Paulo se dedicasse a isso. O livro de Efésios introduz cada pensamento novo de uma canção ou uma oração. Com razão, um famoso poeta chamou a Efésios a mais divina composição do homem. Vamos navegar? No capítulo 5, verso 21, o tema muda para a chave para a submissão. Muitos leitores têm tido problemas com os conselhos de Paulo nos parágrafos seguintes. Esta primeira oração estabelece o tom de tudo o que se segue. Devemos submeter nós a outros pela causa da nossa reverência a Cristo. Em outras palavras, em qualquer relação humana, a de um casal, a de filhos e pais, de escravos e amos, tem uma terceira pessoa, incluindo Cristo mesmo. Paulo nos exorta a conduzir-nos nestas relações à luz do mesmo Espírito de Cristo. No capítulo 6, verso 11, o tema muda para a armadura de Deus. Efésios conclui com uma concisa comparação, quisera inspirada pela imagem de um soldado romano que, vestido com sua armadura, patrulhava o lugar em que Paulo estava preso.
Paulo via a vida cristã como uma espécie de combate e queria que seus leitores se preparassem para combater com um inimigo perigoso. A única arma oferecida que menciona é a espada do Espírito. Todos os demais eram usados para a defesa. Reflexão. Vamos no final também deixar as questões para você pensar. Paulo inicia com as bênçãos espirituais em Cristo e também depois ele fala sobre espírito de sabedoria e revelação. Seguindo ainda adiante, explicando sobre a salvação é pela graça e não pelas obras, a reconciliação por meio da cruz, o ministério de Paulo aos gentios, o amor que excede todo conhecimento, a unidade do Espírito, a nova vida em Cristo. Como andarmos segundo filhos da luz, submetendo-nos uns aos outros e a armadura de Deus. Todas essas passagens, Paulo fala aos Gálatas, fortalecendo a igreja. Paulo está numa prisão. E nesse momento de prisão, onde não tem o que fazer, ou você lê livros, ou você escreve. Ele dedicou-se, ainda que seu coração estava nas igrejas que ele tinha formado, a escrever cartas. E foram as mais belas cartas que nos regem até hoje o entendimento. Paulo leva aos Gálatas a ideia de que nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Lembrando que somente há uma arma de ataque para a gente combater o mal, que é a espada do Espírito, ou seja, com oração. Os demais são tudo de proteção, ou seja, nós vivemos sob uma armadura de proteção de Deus. Não adianta nós pensarmos que vamos constantemente batalhar, que vamos ter armas, vamos ter rojões, canhões, rifles. Não. Só temos a espada do Espírito para lutar, porque é o Senhor que luta pela gente. E Paulo explica aqui em Gálatas, para os cristãos, os novos cristãos de Efésios, da cidade de Éfeso, que devemos viver essa vida, a submetermos uns ao outro. Por quê? Quando você se submete, não é o detalhe de você praticar o mal, mas conforme devemos submeter o esposo e a esposa, o filho e o pai, e assim o escravo ao amo. Também aqui numa posição que podemos colocar ao empregado e empregador. Nós perdemos essa visão e quando submetermos a esse ensinamento que Paulo fala em Éfesos, nós só temos a ganhar. Existe a situação, mas você fala, poxa, e se meu empregador é ímpio, se meu empregador ele só pensa o mal, certamente Deus vai te livrar, vai te dar, ou ele se converte, porque ele vai usar de repente você com uma posição de abuso, mas ele vai cair a ficha e vão usar, as pessoas vão chegar para ele, poxa, o rapaz é tão bom, e você fica menosprezando, fazendo isso, ou então Deus o livra dele, para que ele caia na própria condenação, ele caia na própria pesar das suas atitudes. E nós devemos estar sempre nessa posição de humildade, sabendo que quando andamos de joelhos, conseguimos caminhar com muito mais firmeza. Devemos estudar a palavra. Uma das coisas que eu sempre comento, que a gente não deve ficar somente no estudo da palavra, mas também na oração. Sabendo basear os dois pontos, o estudo da palavra, se nós ficarmos como muitos teólogos estudando somente a palavra, vamos estar pesados no espírito, ou seja, querendo entender tudo, querendo compreender tudo, buscar uma razão para tudo. Mas quando ou então fazendo o oposto, estarmos somente vivendo no espírito, vamos começar a enxergar coisas que não deveríamos enxergar. Ou seja, começamos a perder a ênfase e a direção das coisas de Deus, a armadura. E a armadura que Paulo se refere aqui, além de nos colocar firme no chão, permite com que nós não tenhamos que nos preocupar com as lutas e as guerras que vêm contra nós. Paulo usa Éfesos exatamente como um ânimo. Nós devemos ler e prestar atenção nas passagens de Éfeso, no livro de Éfeso, para nos animar, que não devemos nos preocupar com as lutas, ou seja, não é que deixar para lá, sabendo que as coisas que temos que fazer, devemos fazer, mas com coisas que nós não podemos fazer, como as coisas espirituais, demônio e tudo mais, nós não temos que se preocupar, porque temos a armadura de Deus e Ele não pode nos atacar.
não pode nos tocar, não pode nos influenciar, né? Se estivermos olhando para a palavra de Deus, estivermos constantemente em oração, muito dificilmente vamos ter lutas, ou ser derribados, ou ser derrubados, ou ser abatidos, porque estamos em espírito, mas também temos conhecimento da palavra. Paulo usa esse exemplo para que possamos viver em unidade, em crescimento da palavra de Deus. Como nós estudamos, o livro de Éfesos mostra duas partes principais, né? A primeira, a parte sobre a vida, sobre a maneira que devemos viver as bênçãos de Deus. A graça, nós somos salvos pela graça de Deus e não por obras, né? Já estudamos isso sobre não temos como fazer de acordo para mais do que podemos fazer para agradar a Deus. No momento que nós vivemos uma vida íntegra, conforme Cristo nos ordena, através da palavra de Deus, isso sim alegra o coração de Deus, porque Ele sabe as nossas limitações e abre as portas e quer nos levar aos caminhos maiores. E aí Paulo fala, na segunda parte, sobre a submissão e a armadura de Deus, aprendendo que quando você é exaltado, quando você se sobrepõe sobre as pessoas, simplesmente você é humilhado. E quando você como Jesus fala, né, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente, ele quer dizer que nós devemos estar atento a fazer tudo, estar claro quanto a tudo que estamos vivendo, mas devemos estar submissos, sempre humildes, sempre em posição, não querendo destaque ou glória para nós, mas sempre em posição de servos, de filhos de Deus, de amados pelo Senhor, e assim seguir a vontade dele. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? É vivermos a plenitude de Deus. Essa é a grande questão que Paulo nos exorta aqui, a conduzir nossa relação em relações à luz do mesmo Espírito de Cristo. Tem até um filme que fala, no meus caminhos, o que faria o Senhor, né, o que faria Cristo. Nós devemos pensar em todas as situações. A Bíblia é tão completa que fala de todas as relações, todos os atos que poderemos viver, até relacionados à vida social, à vida jurídica, à vida ministerial, tudo. E nós devemos nos basear na palavra de Deus para viver conforme Cristo quer que nós vivamos, conforme a palavra de Deus nos ensina a ser justos e fiéis a Deus. Mas uma das coisas mais importantes é estar submisso à palavra de Deus. Isso é a grande alegria, que possamos continuar estudando, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo da alegria do Senhor, de estar na presença do Senhor em cada momento, porque isso é importante, viver a presença de Deus. Paulo foi em outras cartas muito pesado, mas aqui em Éfeso ele eleva aos cristãos jovens, né, aos novos cristãos, a viver uma vida em Cristo, sabendo que se estamos em Cristo não temos que temer nada. Se estamos vivendo em Cristo, obedecendo a palavra, não temos que temer. Simplesmente, se vier luta, se vier condições precárias a nós, o próprio Senhor vem a batalhar por nós. Paulo diz que se vier luta maior que possamos suportar, o próprio Senhor vem e guerreia por nós. Então não temos que preocupar, sabendo que todas as lutas que nós temos, nós enfrentamos, Deus querendo nos ensinar a levar, a caminhar em condições maiores e melhores na presença dele. Nós devemos aprender a estar submissos tanto a nossos senhores, ao nosso patrão, aos nossos superiores, aos nossos pastores, para que possamos ser bênção, porque se o nosso pastor é bênção no Senhor, nós vamos ser bênção também na vida dele, nós vamos ser bênção em toda a igreja. Se o pastor ou o nosso patrão é uma pessoa, um carrasco, Deus vai colocar justiça e condição para nos livrarmos ou ensinarmos através da nossa atitude, mas nunca, não existe posição de dizermos que devemos ser altivos ou devemos guerrear a luta, socos e pontapés, mas devemos estar humildes, sabendo que vamos clamar ao Senhor conforme todas as nossas vidas e as nossas batalhas que estamos na presença do Senhor. Se aprendermos com Efésios, conforme Paulo fala, né, sobre essa situação de vivermos e vencermos essas lutas,
estaremos sempre ganhando, estaremos sempre vencendo, estaremos sempre na posição mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, quando nos colocamos na situação de queremos lutar com nossa própria força, com nosso próprio entendimento, com nosso próprio pensamento, aí complica, aí a coisa sai do eixo e nós não podemos lutar contra os inimigos, contra os espíritos demoníacos, porque eles vivem numa noção, num nível espiritual e não temos força. Se Deus permite, nós somos abatidos num clicar, num pensar, num piscar de olhos, e devemos estar, quando estamos em Cristo, nada pode nos atacar, nada pode nos deter, nada pode nos impedir quando estamos dentro da vontade de Deus. Que possamos aprender a vontade de Deus, que possamos aprender a conhecer qual é a boa vontade do Senhor em nossas vidas, porque fazendo assim vamos continuar a crescer. Lembrando, eu quero destacar aqui uma das coisas que eu sempre falo, que a vida cristã, isso está na Bíblia, que os nossos pecados, quando nós éramos ímpios, são jogados no mar de esquecimento. Porém, a nossa vida cristã vai ser lembrada e está sendo escrita nos céus. E devemos viver constante crescimento, a chegar à estatura de Cristo, a podermos apresentar-nos a Cristo como dignos dele, a fazer a vontade dele. É importante que você continue a estudar a Bíblia. É importante que você continue a orar ao Senhor, a buscar a presença do Senhor, porque é ela, é a palavra de Deus que vai nos levar no céu, que vai levar a reconhecer Cristo como Senhor em nossas vidas, que vai levar a nos reconhecer que devemos ser submissos à palavra de Deus e também submissos aos nossos patrões, porque um dia Deus pode nos colocar como patrões, e aí devemos aprender a também ser justos com os nossos empregados, né? Então Deus nos ensina tudo, a sermos líderes. Não é que Deus quer que nós sejamos sempre submissos ou sempre humilhados, de maneira nenhuma. Não existe essa posição de cristãos, numa posição de cristãos sem a presença de Deus e que seja sempre humilhado. Então, o amor de Deus está constantemente em nossas vidas. Como o tema principal, você não precisa se sentir abandonado ou carente da presença de Deus. Eu acho que todo mundo quer sentir um carinho, e maravilhosamente quando você busca a palavra de Deus e busca o Senhor em oração, nós encontramos o respaldo na palavra de Deus e a presença do Senhor nos acalentando em nosso coração. Por isso que nós podemos viver em qualquer lugar, sozinhos, de pessoas, igual como eu estou vivendo nesse momento na chácara, totalmente isolado, totalmente sozinho, na última casa da estrada, numa estrada de terra, e mesmo assim eu estou sentindo a presença de Deus, eu pegando a oportunidade de buscar a presença de Deus, estar buscando a presença de Deus e sentir a presença de Deus comigo, sendo abençoado por Ele, sendo abençoado, sabendo que Ele está aqui do meu lado, está acalentando minha vida. Isso é a certeza que Ele quer para todo novo cristão, todo novo crente que chega a Cristo, que nunca estaremos sozinhos, nunca seremos abandonados. Antes, estaremos sempre aprendendo e sendo amados por Ele. E vamos à pergunta, vamos deixar a pergunta para você ficar refletindo aí nesse estudo. Suponhamos que você seja posto em prisão. Que tipo de carta escreveria? Você escreveria para quem? Escreveria sobre o quê? Sobre qual tema? Pense nisso. É uma oportunidade para você refletir um pouquinho sobre as suas coisas, porque no momento de reflexão vem à nossa mente tudo que devemos fazer e como fazer, e melhorarmos a cada dia mais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue promovendo a presença dEle na sua vida, que você continue estudando a palavra de Deus e crescendo na presença dEle até chegarmos à estatura de Cristo, e juntos estaremos nos alegrando com o Senhor na glória. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo estudo, no qual estaremos estudando o livro de Filipenses, o livro todo, a epístola de Paulo aos Filipenses. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.
terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.